Muy buenos días Muito bom dia a todos los que a están todos reunidos os que estão reunidos allá en lá Torreón, em Coahuila, Torreón, México, Coahuila, México, en la congregación que na pastorea el congregação que reverendo pastoreia o Jesús reverendo Galicia, Jesus Galícia Valenzuela y todos los hermanos e reunidos todos os allá. irmãos reunidos lá, En esta ocasión que nesta se encuentra ocasião que nuestro hermano se y encontra amigo nosso misionero irmão e Miguel amigo Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermudes Marim, con su esposa Ruth com y sua todos los que esposa están Ruth allá, e todos que estão lá, de los dos diferentes diferentes lugares lugares ali do México. Hoy sábado Hoje, sábado, 21 de enero 21 de de este año janeiro deste ano, 2023, 2023, y los que están e también os que estão também en los nos diferentes países reunidos conectados através da internet ou ou do satélite Amazonas nesta ocasião. nessa ocasião. É realmente uma bendição É realmente uma bênção e um privilégio grande poder conversar nesta ocasião sobre a palavra de Deus e tudo o que Deus está fazendo neste tempo, qual é o que a cada um de nós nos corresponde para assim estar atentos de tudo o que Deus está fazendo e tudo o que Deus estará cumprindo no nosso meio, porque esta etapa na qual estamos vivendo é a etapa onde Ele cumprirá as promessas que Ele já fez no passado, as quais vão se materializar em nossas vidas, ou seja, que são promessas que potencialmente foram cumpridas, por exemplo, nas eras. Podem sentar, por favor, se estão em pé. Por exemplo, nas eras, cada mensageiro com seu grupo esteve na expectativa de receber as promessas que Deus ia estar cumprindo no fim do tempo, e cada mensageiro tratou de que se cumprisse em seu tempo, e eles, por fé, desejaram obtê-las e chegaram até a parte que Deus permitiu chegar. Ou seja, venceram até certa parte. E, potencialmente, vamos dizer, tiveram a promessa da ressurreição. Eles, ao crer que havia uma promessa de que Deus os ressuscitaria no último dia, que também havia uma transformação no último dia, eles até criam que ia ser em seu tempo que iam ressuscitar e que ia ocorrer a transformação em seu tempo. Mas, desde os apóstolos, São Paulo, notem que São Paulo ali falou de uma ressurreição e falou da transformação, e ainda faltava, vamos dizer, 2000 anos. Mas cada um lutou e tratou de que fossem cumpridas em seu tempo. E somente a obtiveram por, vamos dizer, a parte de obter essa ressurreição em seus dias, potencialmente ao eles crerem nelas já, para eles foi efetivo isso, e a realidade é que vai se cumprir neste tempo. Ou seja, lá potencialmente creram que essas promessas iam se cumprir em seu tempo, mas como não foram cumpridas, agora a realidade, o real é neste tempo. Agora, se vocês notarem, em cada era e em cada dispensação, Deus prometeu dar a cada vencedor essa promessa de ter esse corpo eterno e glorificado, porque note
quando ele deu a promessa a Abraão de que sua descendência iria ser escrava ali e que Deus ia dar a terra que emanava leite e mel. Isso potencialmente representava esse glorioso reino milenial e a eternidade. Porque mesmo que ele prometeu isso não quer dizer que o povo hebreu, depois que recebeu a terra prometida e entrou na terra prometida, já não ia fazer mais falta, mais terra e que já iam viver já aí felizes e já aí Deus ia cumprir tudo. Ou seja, já ia ter aí essa promessa de uma terra que emanava leite e mel, ou seja, que não ia faltar nada. Mas, no entanto, depois de obter essa promessa, vejam, eles depois passaram por um montão de situações e até por pouco é exterminado o povo hebreu. Mas, se Deus não deu a promessa ali, disse que a sua descendência daria uma terra que manava leite e mel, e que ia dar todas essas bênçãos, Deus terá falhado? Não, Deus não falhou. Ali potencialmente Deus estava refletindo o que não somente o povo hebreu, mas a igreja, o Israel celestial, os descendentes de Abraão, a semente de Abraão, que não segundo a carne, mas os descendentes de Abraão, segundo a promessa ou segundo o reino celestial de Deus, que são os membros do corpo místico de crentes. Essa descendência de Abraão estaria herdando não somente uma terra que vai produzir leite e mel, mas que uma terra como corpo eterno e glorificado. Tudo que o Israel terreno recebeu, potencialmente o recebe o Israel celestial em todos os campos, todas as áreas, tanto como terra, como este planeta Terra, como terra como corpo eterno e glorificado, porque recebemos a herança que o primogênito de Deus, Jesus Cristo, recebe. É Ele o herdeiro de tudo, como filho de Deus, como filho do homem, como filho de Davi, ou seja, como todos esses títulos, tudo o que envolve a herança desses títulos, o recebem os irmãos de Jesus. Ou seja, vejam como no Israel terreno Deus refletiu tudo o que o Israel celestial vai receber. E cada mensageiro em cada era, vejam vocês, como eles chegaram até certo ponto onde eles estavam nesse tempo de que iam morrer, não iam obter a prova, porque ainda não tinha chegado a prova em seu tempo. Para poder vencer, se requeria o tempo, se requeria o território, o povo, e que viesse a prova. Ou seja, a prova tinha que vir no tempo de adoção. Foi no tempo de prova que Adão e Eva estiveram, porque esse ciclo divino de volta ao Éden, onde Adão e Eva estavam para receber sua adoção. Mas não passaram a prova. Vejam, a prova se passa neste tempo final e a passaremos e obteremos a vitória, ou seja, seremos os vencedores do planeta Terra completo e não somente do nosso tempo, mas de todo o tempo desde a criação
para cá. Ou seja, somos os vencedores que no fim do tempo estariam vencendo toda essa prova que está sendo realizada no meio dos escolhidos de Deus, o qual essa prova é para os que vão ser adotados. Agora essa prova também é para as fátuas e para o mundo. Porque cada prova vai ter um resultado. Para uns, essa adoção. Para outros, se agarrarem então para passar pela grande tribulação. E para outro, para que saibam que já não tem oportunidade. E, por exemplo, no tempo do irmão Branham, quando ele, Deus já tinha curado, e ele diz, agora que tu me curas, agora vai me levar. Ou seja, se Deus ali, com o nosso irmão Branham, depois dele ter potencialmente essa manifestação de Deus, nessas 5 manifestações que se distribuíram em sua vida, porque Deus mostrou o que Deus estaria fazendo neste tempo final em toda a sua plenitude. Ali o vimos em parte. Por exemplo, na criação de esquilos, onde nos mostra a parte da palavra sendo falada, que é o mais importante. E também isso representava alimento, porque depois os comeu, ou seja, vejam, de alimento, e tudo isso surgiu pela palavra falada. Era a palavra falada sendo materializada, cumprida nos esquilos. Ele disse, vou ter uma por ali, e apareceu outra nesse lugar que era um lugar bem difícil, que estivesse o esquilo ali também. Foi o cumprimento da palavra falada ali sendo mostrada. Depois, a salvação dos filhos da nossa irmã Hattright. Vejam. Talvez não enumere não na ordem que ele falou, que aconteceram, mas a salvação dos filhos da nossa irmã Hattright, o que representa que vai haver oportunidade para a salvação dos nossos familiares, porque os reclamamos e Deus vai nos dar, vai dar nossa herança como família. Também o tumor da esposa do irmão Branham, que é a distância. Ele falou a palavra e sua esposa, quando o doutor foi tocar a área do tumor para operá-la, desapareceu. Vejam, cura divina à distância também, pela palavra falada. E a tempestade, note que a tempestade, quando estavam ali nesse lugar, nesse monte, e vinha essa nevasca, essa tempestade, ele falou a palavra e emudeceu. Ou seja, tinha poder sobre a natureza. E isso nos fala, todos esses eventos nos falam de adoção. E a ressurreição do peixinho, que sabemos que representa os que vão ressuscitar neste tempo final pela palavra falada também. Porque será pela palavra falada que ocorrerá esse evento da ressurreição. Estava lendo há alguns minutos disso também, onde
pela palavra falada, virá a existência a ressurreição. Isso está no livro dos selos, página 265, diz, do livro dos selos, recordem, antes de que houvesse um só grão sobre a terra, antes de que houvesse um sol para dar luz sobre a terra, o seu corpo já estava na terra, porque somos do pó da terra. Deus é o construtor. Agora, sua maneira de fazê-lo foi como fez Adão. Tomou um pouquinho de cálcio, outro tanto de potássio e uma quantidade de luz cósmica, misturou e deu um sopro e disse: aí está meu outro filho. Tomava outro tanto dos minerais e deu um sopro e disse: aí está outro. Mas o que Eva fez? Corrompeu essa maneira de fazê-lo e ela produziu filhos por meio do ato sexual. E aí foi onde entrou a morte. Agora, o que Deus está fazendo? Ele teve tantas dessas sementes através das eras, sementes predestinadas, e quando chega o fim, ele não dirá: Eva, vem, dê à luz outro filho, mas o melhor soprará dessa maneira e chamará, e eu responderei. Assim acontecerá. Quando o último entrar, então assim será. Agora vejam como ele falava de algo que ia ocorrer. E quando ele dizia: quando o último escolhido entrar, e vejam como agora podemos dizer: o último escolhido já entrou. Já vem a ser algo real. Já não é algo que potencialmente ocorreu quando ele estava abrindo os selos. Que ele vinha falando de que ele já estava saindo do trono de intercessão, que já tomou o título, que o último já estava e tudo. E dizia: isso está no futuro. Vejam como tudo Deus refletiu no irmão Branham, e como essa quinta, vamos dizer que lemos, manifestação do poder de Deus, onde esse peixinho ressuscitou, como isso vem representar o real que estará ocorrendo neste tempo final. E se a ressurreição do peixinho foi pela palavra falada de um homem, e esse peixinho ressuscitou, pois vai ocorrer o mesmo. Se ocorreu ali com Jesus, quando disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora, foi a palavra sendo falada sobre um homem morto, e ocorreu isso que esse homem falou. E assim será neste tempo final, onde por meio da palavra falada, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Porque vejam, diz, ele escreve ali, o plano original para os filhos de Deus, por falar a palavra. Falará a palavra, e aparecem os filhos na ressurreição. Escreve ali, o irmão William. Agora vejam que se requeria em cada tempo esperar, com paciência, a promessa que para cada dispensação, cada mensageiro, vamos falar dos das eras, eles tiveram que esperar até o tempo onde ia ocorrer a ressurreição, porque não era no tempo deles que ia ocorrer. Eles tinham potencialmente, baseados nessa promessa, fé, ou seja, a fé tinham baseada nessa promessa de que se morressem, iam ressuscitar. Mas eles tinham a fé de que seriam transformados. Cada um em seu tempo desejava isso. Até o nosso irmão Branham, que quis cumprir tudo em seu tempo. Ele quis cumprir.
A visão da carpa, ele quis cumprir o que os hebreus recebessem a mensagem, convertê-los. Ele quis cumprir inúmeros eventos, até quis também na carpa tê-la para pregar sobre as trombetas, as pragas, as taças, as pragas e tudo isso. Vejam, mas não foi nesse tempo. Ele falou de tudo isso e depois, quando ele diz que tudo se cumpriu, mas que faltava uma coisa que não tinha se cumprido e era a visão da carpa. Ou seja, que já, quando ele percebe que Deus o cura e não veio o problema do estômago novamente, ele já ali percebe que Deus então vai levá-lo. Ele sabia que tinha que ir, porque Deus foi mostrando que ainda havia uma etapa, uma era que vinha, ou seja, ia vir uma mudança de dispensação, no qual ocorreriam todas essas coisas que não foram cumpridas nele. Nele se refletiu e potencialmente tudo Deus mostrou ali, com o irmão Branham. Agora, cada um de nós vamos obter tudo isso, mas não em parte, mas em toda a plenitude, porque serão filhos e filhas de Deus com esse poder que foi em parte mostrado no reverendo William Branham. Mas nós, neste tempo, temos que crer e aguardar com paciência. Vejam, aqui uma partezinha somente, era uma saudaçãozinha. Para não tomar muito tempo lá do irmão Miguel, mas vamos ler aqui uma parte do irmão William. Vejam, diz, falando conforme a palavra de Deus foi um extrato que consegui aqui da mensagem, essa mensagem que foi pregada em 9 de março de 2002 em Minatitlán, Veracruz, México. Por exemplo, você vê uma casa ou um carro que vende e você olha, você gosta do carro e gosta da casa. E você faz assim. E você diz, ou seja, faz assim, toca o bolso, coloca a mão no bolso ali. Eu já tenho potencialmente porque tenho dinheiro. Ou seja, tenho potencialmente a casa. Depois, o que falta são os trabalhos, o trabalho, o mecanismo, se realizar todo o mecanismo para que se torne realidade. Porque você já tem o dinheiro. E agora, ao ter a palavra prometida do que Deus nos prometeu e ter o selo, o Espírito Santo e ter a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé é que os santos do Antigo Testamento obtiveram as promessas. Se materializaram promessas que foram feitas a eles. Por exemplo, Abraão, quando recebeu a palavra da parte de Deus, de que Deus lhe daria um filho, e até o nome lhe deu, pois Abraão já tinha um filho. Por quê? Porque ele creu em Deus e foi contado por justiça. Ele já tinha potencialmente, porque tinha a palavra criadora. E já então tinha tudo o que ele necessitava. Agora, o que se requeria era paciência até que se materializasse o que Deus prometeu. E nessa etapa de paciência, alguns se desesperam. Isso é como diz aí em São Lucas e Mateus também, que dizem: meu Senhor se atrasa em vir e começa a golpear os seus conservos. Vejam, esse não está nessa etapa de paciência, de aguardar, mas que se coloca a golpear os seus conservos, ou seja, seus irmãos, seus companheiros, o que não está bem. São Lucas capítulo 12. Miren, São Lucas capítulo 12, vejam, versículo.
45, mas se aquele servo dijera em seu coração, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo, no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E aí ele escreve a grande tribulação. Ou seja, vejam que uma pessoa assim não está se preparando para a sua adoção. E o seu final é a grande tribulação. E o seu final é a grande tribulação. Se requer que tenhamos paciência, se requer que estejamos nesse tempo nos preparando para nossa adoção. Agora, mirem, agora veja, diz, e nessa etapa de paciência alguns se desesperam. Estou lendo aqui do irmão William. Como podia Sara se desesperar dizendo, mas já vou cumprir, mas já vou cumprir um ano, e depois de uns quantos anos pode dizer, e agora já cumpri, já tenho cumprido mais 10 anos do que tinha primeiro, e continuo envelhecendo, e não chega o filho prometido. Mas Abraão dizia, Deus prometeu. Deus cumprirá, porque Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Deus nunca mente em sua palavra. E no que promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir sua palavra. Agora vejam na mensagem o homem que pode acender a luz. Diz... na página 16 dessa mensagem diz, como apreciamos essas grandes coisas, de como a palavra sendo vindicada é a luz da palavra falada. Vê, Deus disse, haja luz. Agora, e se ele somente disse e não aparece a luz? Então, não sabemos se é certo ou não. Não sabemos se ele está correto. Não sabemos se ele era Deus ou não. Porque ele somente disse, seja, haja. E não houve nada. Vem? Assim que quando Deus fala e vemos que é, então essa é a luz que sai brilhando a verdade da palavra. Vem? A luz e vida. Ele escreve ali a palavra vindicada, tornada realidade, é a luz da palavra falada. Essa é a verdade da palavra, a palavra cumprida. Vou ler novamente para que tenham aí bem escrito, diz, a palavra vindicada, tornada realidade, é a luz da palavra falada, essa é a verdade da palavra, a palavra cumprida. Continua dizendo, toda a vida natural vem por sua palavra falada, e o sol é sua palavra falada. Ele disse que ele criou uma grande luz nos céus para o dia e uma luz menor para a noite. Vem? E toda a vida natural tem que vir pela palavra falada de Deus. Vejam, toda vida natural tem que vir pela palavra falada de Deus. Por isso, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão aqui. Vimos ali no livro dos selos que ele diz que será pela palavra falada. E essa palavra tem que estar em carne para poder ser falada. E tem que estar encarnada hoje. Uma flor não pode crescer sem que a luz da palavra falada de Deus brilhe sobre ela, porque o sol, sun em inglês, é a palavra falada de Deus quando ele disse, haja luz. Vem? É a vida falada de Deus e não importa quantas pessoas tentem dizer isso, aquilo ou outro, ainda continua igual. Você tem que ter esse sol. Assim que a vida, a natural, pode somente vir pela palavra falada de Deus.
E a vida espiritual, a vida eterna, só pode vir pela palavra falada de vida. Agora vejam aqui, como os escolhidos de Deus vão ter, e podemos ir por parte. Vejam como os filhos de Deus poderão dar vida eterna aos seus familiares. E alguém dirá, mas o único que dá vida eterna é Jesus Cristo, é Deus? Ele é o caminho. Como pode ser que eu possa dar vida eterna aos meus familiares? Vejam, porque a sua fé já tem nesse dador de vida eterna, E essa fé vem funcionar também em seus familiares. É algo tão glorioso e tão grande o que um filho de Deus deste tempo final tem. Tem parte, vamos dizer, potencialmente, porque quando já for uma realidade, que esteja adotado esse filho, tudo isso será uma realidade. Serão filhos de Deus adottados, e se com um Deus fez tantas coisas, por exemplo, com o irmão Branham, com Jesus. Quantas coisas não fez com Jesus? Quanto mais com filhos e filhas de Deus adotados neste tempo final. Ou seja, que será algo muito, mas muito glorioso. Agora essa parte, quando o irmão Branham ali falou a palavra e disse, eu te dou no nome do Senhor, e note como seus filhos vieram rápido aos pés, ali, e depois continuaram servindo ao Senhor. Era a palavra de Deus em um homem humano. E como podemos, neste tempo, essa parte também tê-la. E vejam como pela palavra falada será trazida a vida eterna para os familiares. E você se detém um minutinho e medita nisso. E uma vez pensa, Senhor, minha família. Nem toda, porque tenho alguns aqui, certas pessoas que são minha família aqui, mas tenho fulano, aquela outra família que está por lá, em outro povo, talvez em outro país. Ó Deus. E não alcançaram a escutar a mensagem. Se escutaram, pois não foram tocados pela mensagem, porque não eram predestinados para ouvi-lo. Mas, Senhor, que eu possa pedir por eles e Tu me dá para a vida eterna. Pense um momentinho nisso. Que este mundo não os possa reter, que o reino das trevas não possa retê-los, mesmo que aparentemente os tenha agarrados este reino do maligno, e a pessoa tentou tirar dali e é difícil, mas Senhor, que pela palavra falada minha, eu possa reclamá-los e os tire das garras do maligno. Pense, isso é algo maior do que imaginamos, do que nossa mente pode imaginar, que tu possas ter em tuas mãos a decisão de que essa pessoa que está perdida no mundo, que mesmo que passe pela grande tribulação, tu sabes que vai ressuscitar depois do milênio e que terás na vida eterna. Não, isso é algo tão e tão grande, o que Deus nos deu, porque é o conteúdo do título de propriedade, e aí no título de propriedade estão todas essas bênçãos, ou seja, somos possuidores disso, potencialmente temos, mas já muito em breve será uma realidade.
já muito em breve, essa parte onde Jesus foi adotado, é onde essa nuvem de glória o cobriu, e ali com Moisés e Elias estavam presentes, e ali a voz saiu e disse: este é meu filho amado, em quem tenho contentamento. Como será quando também essa promessa for uma realidade em nós, em ti e em mim, quando a glória de Deus for descida para ti e para mim, e Deus ali diga: este é meu filho amado, no qual me agrado morar. São promessas que Deus fez para nós. E que pela palavra falada de um Filho de Deus adotado possam ser criadas coisas, possa se deter doenças, possa parar tempestades e ter controle sobre a natureza. Esse grupo de Filhos de Deus que poderá colocar a palavra bem. Pense. É algo grande o que Deus tem para nós, para este tempo final, para essa etapa, onde o irmão Branham viu ali a manifestação gloriosa do poder divino, do poder de Deus em toda a sua plenitude. Não em parte, somente nessas manifestações do irmão Branham que refletiu, tipificou tudo o que seria numa escala maior, neste tempo final. E vejam, veja aí, continua dizendo: nele está a luz, e nele não está a escuridão. E ele é a luz falada de Deus. Isso é correto, isso é correto. A palavra falada de Deus, porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E é Deus sempre, vem? E é necessário que a luz de Deus atinja a palavra para fazê-la viver. Aí está o que ele falou: agora deixemos a luz brilhar. Ou seja, é necessário que essa luz de Deus atinja na palavra, atinja a palavra. E nós, como somos parte dele, somos palavra dele, essa luz está nos atingindo nesse último dia e está fazendo viver nesse avivamento tão glorioso. Está sendo cumprida essa palavra que ele disse, que nos transformaria, e está fazendo desde o nosso interior, e ao redor dessa palavra que está pegando, atingindo essa luz, que está atingindo essa luz, a palavra está surgindo em nossa vida, desde dentro para fora, esse novo ser. Essa transformação desde o nosso interior, para neste tempo final, Deus nos transformar, nos dar esse corpo eterno e glorificado. Aqui está o que ele falou. Continua dizendo, aqui está o que ele falou. Agora deixemos a luz brilhar. Deixemos que brilhe a luz. E a luz trará toda a palavra, a sua posição correta, em seu tempo. Amém. Vem? Tudo tem seu tempo. E miren, ele escreve allí, e vejam, ele escreve ali: a luz atinge na palavra e a faz viver. E continua dizendo o irmão Branham: você vê quando chega o tempo, às vezes esse pequeno grão permanece na terra adormecida durante todo o inverno, como semente, trigo de inverno, semeado na terra. Mas quando esse sol chega a seu ponto, ele tem que viver, vem? E não pode viver sem o sol. E Deus fez promessas para toda a era e todo dia. E quando a luz está bem e brilha sobre isso, produzirá exatamente o que a palavra disse. Porque Ele é a luz e a vida.
La palabra de Dios viene por la Biblia solamente. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus. Porque a Bíblia disse que é a revelação de Jesus Cristo. É Deus se revelando a si mesmo através de Cristo. E Cristo é a palavra. E ele escreve ali, verbo. E se necessita que a luz de Deus brilhe sobre essa palavra para vindicá-la, para provar que Deus ainda fala vida eterna. Ele fala reticências, a luz natural traz a vida. A vida vem somente pela luz. A palavra tornada manifesta, ou feita carne, encarnada. Quando todas as promessas vêm na Bíblia, são manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem, de homens. O homem é o assunto, é objeto de Deus. Essa luz, o sol de justiça, e um novo dia dispensacional que está nos iluminando e está atingindo essa luz nesse trigo. Essa luz está atingindo nesse trigo para que quando essa luz esteja bem e brilhe sobre esse trigo, produzirá exatamente o que a palavra disse. O que essa palavra vai produzir em Filho de Deus, que essa luz vai atingir, pegar forte, vai produzir filhos de Deus adotados. E ali Sara, vejam, continua dizendo nosso irmão William, portanto era assunto de esperar com paciência, e somos provados nessa etapa de espera, porque aí necessitamos a paciência para estar esperando o que ele prometeu, não estar golpeando nossos conservos, não estar com diga-me, te direi, com briguinhas, mas estar esperando com paciência e aguardando, nos preparando para esse evento. Diz esperando com fé, crendo com toda a nossa alma. Agora, nunca pense que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu. Ele cumprirá. Algumas pessoas podem dizer, passou já tanto tempo que estou ficando velho e como que eu não vou ser transformado, mas que vou morrer e vou ser ressuscitado. Pois você está ditando sua própria sentença, que descanse em paz. Mas outros que dizem, mesmo que seja ficando velho, vou ser jovenzinho, porque Cristo prometeu. Pois então nos veremos na transformação. E com os outros, pois nos veremos quando ressuscitarem. Quando ressuscitarem nesses corpos glorificados, pois nos veremos em corpos glorificados agora, por causa da palavra falada, a fé se mantém em nossas almas. E nos mantemos esperando o que Ele prometeu. A fé para vocês e para mim é como o dinheiro com o qual vamos comprar a casa, vamos comprar o carro. Se não tem fé, você não pode receber, não pode herdar nenhuma promessa de Deus. Como se não tem dinheiro, pois não pode comprar um carro, nem pode comprar uma casa, a qual estejam vendendo. Agora vejam como esperamos com paciência essas promessas que Deus fez para nós, as quais Ele cumprirá. Ele cumprirá essas promessas porque Ele assim o disse. Já é palavra falada e tem que se materializar. Nessa página que lemos, a qual ali ele nos disse, a luz atinge na palavra e a faz viver. Hoje, estive conversando com os irmãos que aprecio muito, que vieram do Chile e quero contar essa pequena história já para terminar, porque há outras coisas que podemos amanhã tocar algo também. E ali estive falando de todas essas coisas, talvez agora falamos por cima, mas ali falamos de várias coisas muito
mais esmiuçadas, talvez essas conversas assim como já sabemos que já falamos, mas assim entre mais familiar. Talvez. Bom, assim foi. Quando se fala assim, quando há pessoas como com os trabalhadores, ou assim com pessoas assim conversando, é como a pessoa está sentada na sala de casa e conversa com os convidados e com as pessoas da família. E assim aconteceu essa manhã. Talvez aqui em áudio, quando gravamos para certo lugar, pois há algumas coisas que talvez a pessoa não fala da maneira que talvez a pessoa gostaria de falar do comum, mas também vão passar pelos meios assim que, como quiser, sempre vão se colocar, mas não sei por que acontece isso quando a pessoa conversa assim, quando está entre os irmãos, e essa manhã aconteceu algo, passou algo também que estivemos conversando do que é um vencedor, e o porquê neste tempo nós somos os que vamos vencer, e todas essas coisas estavam falando ali, ou porque o irmão Branham não chegou a essa parte de vencer, e também a coluna de fogo no quartinho, e também inúmeras coisas que se falaram ali, e resulta que se pensava que estava sendo gravado, mas parece que não apertou bem o botão ali e não gravou. Somente os que estiveram ali e escutaram, e talvez algumas irmãs que estavam por ali pertinho, que vi que se sentaram num cantinho para escutar, e parece que a voz corria e não sei se conseguiram escutar algo. Agora vejam vocês. Agora isso nos mostra que vamos ter que andar sempre com algum gravador ou algo, porque se falou coisas ali muito importantes, as quais vamos estar falando nesses próximos dias. Vamos ver como saem assim, espontâneos, porque foram coisas assim do comum que talvez, quando não fala assim de conversando, pois talvez se explica ou se fala mais do comum assim que possa se entender bem, e poderemos amanhã talvez também falar disso, mas me chamou a atenção como esses irmãos que estavam ali, para mim foi um ensinamento. Vejam, eles escutaram. Talvez os que estavam mais longe não conseguiram escutar bem, e os que não estavam ali, pois também não. Agora vejam como também me remontou isso, me levou novamente a isso, ao momento em que Jesus esteve com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Mais abaixo estavam seus discípulos, parte dos seus discípulos também ali, e o resto do mundo. E note que ninguém sabia o que estava ocorrendo lá em cima. Somente os que estavam ali souberam o que estava ocorrendo ali. E isso estará se cumprindo neste tempo final, onde o mundo não saberá que há filhos de Deus sendo preparados para a adoção, para a transformação. No mundo há agitação e inúmeras coisas, e ninguém percebe que há um grupo de escolhidos em todo o mundo, de diferentes lugares, que estão se preparando para a adoção. Estão no Monte da Transfiguração atualizado, se preparando para a adoção. E ninguém mais está conhecendo e está recebendo essa etapa de adoção, exceto os que estão presentes na era da pedra angular e dispensação do reino, os que estão dentro do lugar santíssimo, dentro do véu, e estão recebendo
tudo o que o lugar santíssimo tem. E ali estão esses dois querubins de madeira de oliveira forrados de ouro. E estão inúmeras coisas, as quais os únicos que estarão vendo e recebendo isso são os que passaram o véu. E esse véu foi aberto, como vemos ali, em Apocalipse capítulo 15, que se via dentro o que havia, o mesmo que ocorreu em Apocalipse capítulo 8. Vejam em Apocalipse capítulo 15, onde ali diz, versículo 5, depois dessas coisas olhei e eis que foi aberto no céu o templo do tabernáculo do testemunho. E do templo saíram os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho limpo e resplandecente e cingidos ao redor do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se tivessem cumprido as 7 pragas dos 7 anjos. Agora notem algo aqui. Eu tinha um outro extrato, já que íamos acabar mais este extrato, vamos ler dele aqui. Não pensava lê-lo, mas vejam, diz, na mensagem Uma Vida de Serviço ao Senhor Jesus Cristo, pregado em 27 de maio de 1997, diz: agora podemos ver o porquê o reverendo William Branham tratou muitas ocasiões de pregar uma série de mensagens sobre as taças, sobre as pragas, e nunca pôde. Tratou em algumas ocasiões, disse que desejava ter uma carpa grande para tomar aí uma semana, 2 semanas ou mais, ou 4 semanas para realizar atividades onde pudesse pregar sobre as pragas e as taças. Mas vejam vocês, a pregação sobre as pragas, sobre as taças, sobre todas essas coisas correspondem ao 7º selo. Sob o 7º selo é que a pregação das taças, das pragas, todas essas coisas serão manifestadas, serão faladas, ou seja, que sob a manifestação do 7º selo, que é a vinda do Senhor, será que se revelará tudo isso das pragas, das taças que serão derramadas, ou seja, os juízos divinos que serão derramados sobre a terra. E tudo isso corresponde ao 7º selo. E o 7º selo, como a 7ª trombeta, é a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Tudo gira ao redor desse 7º selo. Ou seja, todo o tempo do fim, todos os juízos divinos, e tudo isso corresponde ao 7º selo. Sob esse 7º selo, ou no 7º selo, tudo isso, e aí também são derramadas as taças. Bom, e hoje, pois, hoje não se gravaram essas palavras, foi como eu penso que foi um momentinho ali, como de meia hora, 1 hora, creio que estivemos conversando. E nos lamentamos muito, olha, mas não se gravou. Mas já, de muitas das coisas foram faladas, outras, pois, ali, que eu disse quando já saí, disse, as que estavam ali limpando, disse, aí, eu creio que falei coisas aí que não deveria ter falado assim, mas já se falaram, disse. E elas disseram, sim, já falaste. Mas são coisas que a igreja tem que conhecer, tem que saber. Amanhã poderemos falar, porque amanhã o tema é, vamos ver aqui, eu tenho o mistério da glória de Deus manifestada. Disso também se falou um pouquinho hoje. Talvez aqui demos alguns pontinhos e repassamos algumas coisinhas que eu falei nessa conversa dessa manhã, que eu pensava que essa conversa, pois, era que eu iria passar ao irmão Miguel,
Mas Deus já assim teve em seu programa, e vejam como também isso, vejam, se não tivesse acontecido isso, eu não teria pensado nessa parte que ocorreu ali no Monte da Transfiguração, quando estava sendo adotado Jesus, e somente os que estavam ali conheciam isso. Vejam, não teríamos tido esse exemplo, mesmo que tudo que se falou ali é algo que necessitamos conhecer e vamos. Hoje se falou agora algo disso, como do vencedor, e também algo se falou dessa manifestação do poder de Deus que o irmão Branham teve ali em parte. E já o outro, pois, falaremos nas próximas conversas ou nos próximos estudos bíblicos. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado, irmão Miguel, que me permite essa oportunidade de mandar essa saudaçãozinha. E que Deus abençoe também lá a congregação onde te encontras, do nosso irmão Jesus Galícia, Valenzuela, e todos os ministros, irmãos e irmãs desse lugar e dos diferentes lugares que estão ali. Que Deus os abençoe grandemente e agarrado sempre com paciência e com fé das promessas que Deus tem para este tempo, e estar preparados, unidos em amor para vossa adoção, para a transformação dos nossos corpos. E aproveitem a visita aí do nosso irmão Miguel, a qual tem o privilégio e a bênção de tê-lo ao vivo e em toda cor. Assim que aproveitem a visita do nosso irmão Miguel, que com muito amor e carinho ele vai a todos os lugares para compartilhar e ter esse companheirismo uns com os outros ali ao redor da palavra, e também aprender de tudo o que ele está nos falando, o qual para todos nós é de grande bênção e grande ensinamento, para que assim possamos nos agarrar mais e mais a cada dia das promessas que Deus tem para nós, não as que cumpriu, nem as que cumprirá, mas as que está fazendo no presente. Porque somos, e Deus é um Deus do presente. Nos regozijamos do que Deus nos deu e do que Deus fez conosco. Nos regozijamos também do que Deus vai nos dar, mas estamos nos regozijando agora do que Deus está fazendo neste tempo, confirmando. Nosso irmão Miguel vai nesses lugares, nestes auditórios, nessas igrejas, vai confirmando-os na fé, todos, para que se mantenham agarrados da palavra da promessa. A promessa é que Deus vai nos transformar, pois tem que se agarrar disso. E ele, nessas viagens missionárias, nessas viagens que ele está realizando, o faz com muito amor, com muito respeito e carinho, e ele sabe e está consciente que não há outra esperança para os escolhidos de Deus a não ser a segunda vinda do Senhor. Por isso ele vai e ele está indo aos lugares, e seu sentimento é pelo amor que ele tem aos irmãos, que ele continua nessas viagens que desde o princípio lhe foi encomendado, e tem sido fiel em todo esse trabalho. Assim que aproveitem a visita do nosso irmão Miguel Bermudes Marim, não somente nesse lugar, mas em todos os lugares onde ele for, porque é uma bênção grande que Deus está dando a vocês ao ter com vocês o missionário Miguel Bermudes Marim, pelo qual oramos por ele sempre. Que Deus o mantenha são, mantenha forte. Também sua esposa Ruth, que o tenha acompanhado também, que Deus a abençoe e continue dando sabedoria, entendimento, e a todos os ministros e todos os irmãos. O que queremos e desejamos é estar com paciência esperando as promessas divinas. A luz atinge na palavra e a faz viver. Esse é o tema que temos para essa ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado
missionário Miguel Bermudes Marim, pela oportunidade que me permite de enviar essas palavras a vocês lá e em todos os lugares que estão conectados. Passem todos ou continuem passando um dia cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial e oremos pela atividade de amanhã para que Deus também derrame suas bênçãos e nos abençoe. E a glória de Deus seja manifestada no meio do seu povo, como sempre o fez. Porque recordem, temos a coluna de fogo em nosso meio. Temos a luz que está atingindo na palavra. E você e eu somos essa palavra. Somos essa boa terra que vai produzir a 100 por 1. Está produzindo a 100 por 1, mas vai produzir a 100 por 1 no campo desse novo corpo eterno e glorificado. Vai fazer viver. Vai fazer viver e vai ser uma realidade esse corpo eterno e glorificado em cada um de nós. A luz atinge na palavra e a faz viver. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos.